Olá, turma, tudo bem com vocês? Bem, como prometido, né, como parte do nosso curso, uma parte é à distância aqui no EAD, então estou aqui gravando esse suporte para vocês responderem à atividade número um, tá bom? Com o tema de porcentagens e juros simples. Além do texto que está no Educa de vocês, vocês poderão contar também com essa parte aqui que é a gravação e o suporte para vocês conseguirem resolver aí as atividades, tá bom? E continuar aprendendo. Pois bem, então nós temos aqui, eu coloquei 4 situações, 4 problemas de juros simples, envolvendo porcentagens também, para fazer para vocês, tá bom? Para dar suporte e base para vocês responderem a atividade que está no portal Educa na aula 1, beleza? Então a primeira tarefa aqui, por exemplo, a primeira situação é onde nós temos, é, imaginar aqui, por exemplo, que você investiu R$ 8.000 em uma aplicação que rende juros simples de 4% ao ano. E a pergunta é, qual será o valor dos juros após esses anos, né? Após esses 4 anos? Como é que você faria para responder isso daí? Vamos então supor o seguinte: a ideia de porcentagens significa que a cada período de tempo, períodos iguais de tempo, que no caso aqui ele está dizendo que é 4% ao ano, tá vendo? 4% ao ano. Mas como seria isso de 4% ao ano? Quer dizer que esses R$ 8.000 aqui, a cada ano, ou melhor, a cada grupo de R$ 100 vai render R$ 4, tá ok? Então 4% ao ano significa que cada grupo de 100 dos 8.000 aqui, em um ano vai render R$ 4. Aí você pode pensar o seguinte, mas como é que a gente pode calcular a porcentagem aqui dos R$ 8.000? Eu vou tentar responder essa situação aqui para vocês de dois modos, tá bom? Vou separar aqui o meu espaço. A primeira seria de um modo intuitivo. O que é um modo intuitivo? Tentar mesmo visualizar aí o significado das porcentagens e ir construindo a resposta intuitivamente, sem precisar de fórmula, tá bom? Então vamos pensar o seguinte: o meu capital, vou chamar ele de C, tá bom? Então o meu capital inicial de trabalho seriam esses R$ 8.000 aqui, certo? Beleza, R$ 8.000. Como a ideia é de porcentagem, é de grupos de 100, tá? Vamos tentar separar isso aqui em grupos de 100. Como tem 3 zeros aqui, vai ficar fácil transformar isso aqui para grupos de 100. Então seria 100 vezes 80, né? Porque esses 3 zeros aqui, olha, eu separei dois dos zeros aqui, separei para os 100 aqui, e o terceiro zero ficou aqui para o 80. E o 1 vezes 8 daria o próprio 8 aqui. Seria uma maneira rápida de resolvermos uma multiplicação. Professor, mas por que você está fazendo desse formato? Como eu já falei, um modo intuitivo, tá bom? Ou seja, agora vamos imaginar o seguinte: esses 4% aqui é o resultado, é a taxa de juros por ano. Isso quer dizer o quê? Que para desses 100 que nós temos aqui, olha, a cada um desses 100, nós vamos ter R$ 4, tá bom? R$ 4 aqui por ano, beleza? Como são 80 grupos de 100, seria esses R$ 4 vezes 80, certo? Como 4 vezes 8 dá 32, então fica 32. Aqui seria um zero aqui, acrescentaria mais um zero aqui, ó. Ok? Então 4 vezes 8, 4 vezes 80 daria 32. Deixa eu tirar esses dois zeros aqui do real, porque às vezes pode confundir vocês. Vou deixar só 4 e vocês vão entender que eu estou falando de R$ 4, tá bom? Bem, e o que significa então esses 320 aqui? Significa que a cada ano, certo? Então olha só, a cada ano
esse dinheiro de R$ 8.000 vai render um juro de R$ 320. Opa, muito bem. Então já sei o total de juros de um ano. Vamos agora pensar quanto tempo que esse dinheiro vai passar investido. Tá aqui, ó, são 10 anos que ele vai ficar investido. Portanto, eu tenho que pegar R$ 320, que é o total de juros de um ano, e multiplicar por 10, porque são 10 anos que vai ficar investido o dinheiro. Fazendo essa multiplicação aqui de 320 por 10, a única coisa que vai acontecer aqui é que vai aumentar um zero no 320, né? Seria 1 vezes 320 dá o próprio 320, e 0 vezes 320 vai dar 0 aqui, ó. Então ficaria essa situação aqui, ó. Vou aumentar aqui um pouquinho. Então somando, fez um negocinho trocado aqui. Aqui vai ser um 3. Pronto, 320. Ou seja, vai ficar aqui 320 mais um zero, 3.200. Pronto. Então aqui nós temos o valor de resposta do nosso exercício. Qual será o valor dos juros após 10 anos? Tá bom? Então aqui os meus juros após 10 anos seria de R$ 3.200, certo? Olha aí, um modo intuitivo. Perceba aqui que aqui nesse caso a gente não foi muito preocupado em ter uma fórmula para fazer. A gente foi usando o raciocínio lógico e o conceito de porcentagem, tá bem? Mas agora eu quero fazer com vocês usando a formulazinha, porque também existe uma fórmula que faz a gente ganhar tempo. Qual é a fórmula? Ela diz assim, que os juros, isso falando de juros simples, tá bom? Juros é igual o capital inicial vezes a taxa de juros vezes o tempo, tudo isso aqui, olha, dividido por 100. Essa é a formulazinha básica. Então vamos lá, vamos agora trocar as nossas variáveis aí pelos valores delas. O capital inicial é R$ 8.000, né? Como está descrito muito bem aqui em cima, tá? R$ 8.000, ó, bem aqui. Então vou trocar aqui por 8.000. Não vou colocar aqueles 2 zeros de reais, porque ele só confunde a gente. 8.000 vezes a taxa, 4% ao ano. Então aqui é 4. Vezes o tempo. Quanto tempo? 10 anos. 10 anos. E tudo isso aqui agora vai ser dividido por 100. Pronto. Vamos então finalizar o nosso cálculo aqui e verificar quanto é que resulta. Olha só. Nessas multiplicações vale muito a pena a gente simplificar para podermos ganhar tempo, tá bom? Aqui observe que só tem multiplicação aqui no numerador. Se é só multiplicação, a gente pode cancelar zeros que estiverem sobrando. Por exemplo, esse 10 aqui, olha, nós vamos simplificar ele pelo 100. Então, olha, 10 aqui simplificado pelo 100 é como se fosse cortar um dos zeros. É como se estivéssemos aqui dividindo 100 por 10 e 10 por 10. Aqui sobraria 1, né? 10 dividido por 10 vai dar 1 e 100 dividido por 10 também vai dar 10. Ainda sobrou um zero aqui embaixo. Então, esse zero do 10 aqui elimina um zero aqui do 8.000. Sobrou, então, 800 vezes 4 vezes 1. Como 1 vezes 4 é 4, 4 vezes 800 vai dar aqui 3.200. Pronto, olha. Vou colocar agora aqui os zeros de reais. Está aqui, ó. Chegamos também no mesmo valor do outro processo. Tá bem? Então, fica aí a dica. A gente não é obrigado a responder só pela fórmula. A gente pode usar a ideia básica mesmo de porcentagem junto com a ideia de juro e envolvendo o tempo e o resultado é igual. Então você escolhe qual é o melhor jeito, a melhor forma para vocês resolverem. Ok? Bem, esse foi o nosso primeiro exemplo. Veja que nesse exemplo aqui nós estávamos preocupados em calcular os juros,
certo? Os juros. Então, para calcular o juro, a gente faz desse formato. Isso se repete a todo tipo de exercícios. Bacana? Vamos agora para um segundo tipo, um segundo exemplo aqui. Imagina agora que você tem a seguinte situação. Se você deseja que um investimento seu, que é de R$ 1.700, cresça para R$ 2.500, por exemplo, em uma aplicação com juros simples de 5% ao mês, por quanto tempo você precisa manter o investimento? Ou seja, você tem R$ 1.700 agora, vai investir ele, e você deseja, por exemplo, adquirir alguma coisa que custa R$ 2.500 e alguém está lhe pagando juros simples de 5% ao mês. Quanto tempo você precisa manter os seus 1.700 investidos para conseguir resgatar um total de 2.500? Beleza? Essa é a ideia aqui desse exercício. Como é que nós podemos raciocinar nesse sentido? Bem, eu vou imaginar aqui? O capital inicial que a gente tem é de R$ 1.700. Esse é o nosso básico para trabalhar, R$ 1.700. A taxa de juros já foi dada também para a gente, então vamos separar ela aqui. A taxa de juros é de 5%. Joia, está aqui. Esse valor de 2.500 é onde eu quero chegar, seria o valor que eu quero resgatar. Então pensa bem, você vai emprestar R$ 1.700, quer resgatar 2.500, facilmente você pode perceber aí que o juro que você precisa ter para que resgate esse 2.500 é a diferença de 2.500 para 1.700, certo? Então pensa comigo, de 1.700 para 2.000 faltam 300, para 2.500 faltam 800. Então você deseja ter um juro de R$ 800. Olha que bacana aqui. Então você quer que os seus 1.700 rendam um juro de R$ 800. Pronto. Sabendo isso, a única coisa que sobrou para você calcular foi o tempo, né? Porque é justamente a pergunta que nós temos aqui, olha. Por quanto tempo você precisa manter esse investimento? Então é o tempo que é a incógnita nossa. Pense na formulazinha, como é que ela é? Ó, a nossa fórmula é assim: juros é igual capital inicial vezes a taxa vezes o tempo e dividido em 100. Ó, capital inicial já conheço, tá aqui. Então vou substituir aqui no lugar do capital inicial. A taxa I eu conheço, vou substituir aqui no lugar da taxa I. O valor do juro que eu quero eu conheço, vou substituir aqui no lugar do J. Só vai sobrar aqui a minha incógnita T, certo? Só vai sobrar ela. Então a gente vai fazer o que? Nós vamos substituir tudo. Bacana? Vamos lá. Fazendo a troca agora. No lugar do J, eu vou colocar aqui o valor do juro, que é de R$ 800. E vamos seguir o formato da equação do mesmo jeito. No lugar do capital, eu vou colocar 1.700. Então vai ficar aqui 1.700 vezes, no lugar do I, vou colocar a taxa, que é 5. No lugar do T, não tem nada para colocar, vamos manter. E o 100 permanece também. Pronto, 100. Joinha, a partir daqui, quando você substitui todos os elementos que você tem da sua fórmula, você vai simplesmente fazer cálculos, tá bom? Vamos pensar aqui uma coisa. Observe que no 1.700 sobra 2 zeros, no 100 também sobra 2 zeros. Significa que dá para a gente fazer uma simplificação aqui, ó. 2 zeros dos 1.700 com 2 zeros do 100, elimina. Então, o 100 sobrou só um aqui. Então, ficou aqui, ó, 17 vezes 5 vezes T. Vamos ver quanto é que ficará. Ó. Então, vai ficar do lado de cá, continua os 800, nós vamos mexer com ele. Igual aqui, 17 vezes 5.
Ah, não sei quanto é que dá de cabeça, não tem problema, eu também não sei. Então eu vou montar aqui a continha, é 17 vezes 5. Vamos lá, a tabuadinha básica agora. 5 vezes 7 fica 35, reserva o 3 aqui para as dezenas. 5 vezes uma dezena dá uma dezena, mais 3 dezenas vai dar, ou 5 vezes uma dá 5 dezenas, mais 3 dezenas ficam 8 dezenas aqui. Ou seja, 5 vezes 17 dá 85. Bom, então fica aqui 85 vezes o t que nós temos aqui, ó. Como aqui embaixo ficou 1, 85t dividido por 1 dá o próprio 85. Tá bom? Joia. O que eu vou fazer agora aqui dos dois lados? Eu quero descobrir o valor da minha variável t. Eu preciso fazer esse 85 desaparecer daqui. Para isso, pessoal, a gente vai fazer um processo que é de dividir os dois lados da igualdade por esse valor aqui, ó. Eu preciso que o 85 desapareça, então eu vou dividir por ele mesmo, porque aí vai virar 1t. Mas se eu dividir o lado direito, eu tenho que dividir também o lado esquerdo, tá bom? Então aqui ficaria divisão por 85. Veja que numa igualdade, se vocês dividirem os dois lados pelo mesmo valor, ela permanece uma igualdade, tá bom? Essa é a parte legal da matemática. Agora vamos dar continuidade. Aqui 85t dividido por 85 dá 1t. Então aqui, olha, vai dar uma divisão que vai ficar um só, 1t. Então a gente só coloca aqui t. Agora ficou 800 dividido para 85. Também não sei quanto é que dá. Vamos fazer a divisãozinha aqui do lado? Vamos lá, 800 dividido por 85. Deixa eu separar aqui para não confundir muitos espaços. Pronto. Se fosse 800 dividido para 80, daria 10 certinho, né? Mas não é, então vamos tentar um 9 aqui. Vamos visualizar aqui se vai dar certo. Para chegar bem pertinho, olha. 9 vezes 5 dá 45. Vamos reservar o 4. 9 vezes 8 dá 72. Mais 4 fica 76. Então deu certo, ficou bem perto de 800. Vamos ver o resto que nós temos aqui. 10 menos 5 vai ficar 5. Aqui ficou só 9 menos 6 dá 3. Aqui ficou só 7 menos 7 dá 0. Então sobrou 35 ainda. Como 35 é menor do que 85, dizemos o quê? Que vamos colocar aí um zerinho aqui. A gente fala assim, acrescenta um zero aqui, ó, e a vírgula ali no quociente. E agora virou um 350, tá certo? Então ficaria assim, 350 dividido para 85. Quantas vezes o 85 cabe dentro do 350? Vamos raciocinar aí. 4 vezes 8 dá 32, 4 vezes 5, 20. Eu acho que 4 aqui vai dar certo, ó. 4 vezes 5 dá 20. Então vamos guardar 2. 4 vezes 8, 32 e 2, 34. Deu 340. Sobrou aqui um resto, 10. Bom, eu não vou continuar muito essa conta aqui, porque eu já sei mais ou menos que o tempo vai ser 9,4. Então ficaria aqui. O tempo que precisa estar investido seria 9,4. Bom, dizer que 9,4 é igual a t é a mesma coisa que dizer que t é igual a 9,4. Basta eu organizar isso daí. É uma das propriedades da igualdade, né? Se A é igual a B, B é igual a A. Então, se 9,4 é igual a t, então t é igual a 9,4. Eu posso inverter as posições. Maravilha. Agora, o nosso tempo era aqui. Vamos voltar aqui à pergunta. Por quanto tempo você precisa manter o investimento? Como o tempo aqui está em meses, ó, então nós precisaremos manter por 9,4 meses. Mas como a capitalização a capitalização comum não funciona assim com tempos quebrados, poderemos dizer o quê? Que o tempo que nós precisamos para que o seu investimento tenha exatamente R$ 2.500 seria 9,4 meses, mas a gente arredonda aqui então para 10 meses
para garantir, por exemplo, que o seu dinheiro vai estar exatamente com a quantidade que você deseja, certo? Mas se você resgatasse ele em 9,4 meses, também daria certo, tá bom? Então 40% aqui, esse 0,4 depois da vírgula aqui, seria 40% de um mês. 4 vezes 3, 12 seria 12 dias. Então seria 9 meses e 12 dias, caso vocês queiram mais exato. Então, ou você colocaria assim, 9 meses, né? E 12 dias. Então, esses 12 dias aqui que eu tenho é relativo a esse valor aqui, que seria os 40% de um novo mês. Passou 9 meses inteiro, mais 40% de um novo mês. Tá bom? Então, veja só que nós temos problemas variados. Eu posso perguntar o tempo, eu posso perguntar o juro. Então, nesse caso aqui, a nossa incógnita era descobrir o tempo, né? Por quanto tempo você precisa manter o investimento. Tá bom? Mas percebam aí que dá para resolver tudo com uma fórmula só. A maioria do processo, pessoal, é cálculo, tá bom? Então, se você for bom de cálculo, você vai ter muito sucesso. Tecnicamente é multiplicação e divisão que você vai usar aqui nos nossos processos de porcentagens e juros simples. Legal? Joinha, vamos para o nosso terceiro exemplo, tá bom? Esse terceiro exemplo aqui diz assim, ó, quanto será o montante final de um investimento de R$ 3.000 após 4 anos, aplicados a uma taxa de juros simples de 15% ao ano? Ora, vamos tirar as informações para ficar bem bacana, bem fácil. Capital inicial. Quanto que eu tenho para investir? É o meu capital inicial. Aqui está dizendo que são R$ 3.000. Então, eu vou escrever aqui. Ó. São R$ 3.000 que eu quero investir. Quanto tempo? 4 anos. Então, meu tempo é de 4 anos. Qual a taxa de juros que eu tenho? 15%. Joia? Então aqui eu preciso fazer o seguinte, a minha pergunta é o montante, olha. Quanto será o montante? Joinha? Bem, e o que está faltando aqui para nós? Ora, falta o juro, certo? Então, se eu já tenho o capital inicial, tenho o tanto de tempo, tenho a taxa, falta descobrir aqui qual é os juros. Joinha? Então, vamos lá, vamos usar a fórmulazinha novamente. Então, meu juro vai ser igual aqui, capital vezes a taxa vezes o tempo, dividido em 100. Vou separar um espacinho aqui, que é para a gente montar aqui a ideia de montante, certo? E o que seria esse montante? Eu vou chamar ele de M, tá bom? Montante, vou usar o M aqui, inicial. O montante de um investimento, pessoal, é você pegar o capital inicial, que você já era seu, né? Que você já tinha, que você investiu, e juntar aqui com o juro que você vai receber, tá ok? Então aqui é o capital inicial adicionado dos juros. Então a gente vai calcular o juro aqui e vai juntar com o capital inicial. Então eu posso dizer o seguinte, o que eu já sei do meu montante? É que os R$ 3.000 que eu investi, ele vai ter que voltar para mim, certo? Falta descobrir aqui quanto que eu vou receber de juros por passar 4 anos investidos. Aí é esse juro que a gente vai calcular aqui agora. Então vai ficar aqui, ó, vamos colocar aqui numa corzinha preta. Então, meu juro agora vai ser capital inicial 3.000, o tempo é de 4 anos, vezes o tempo que é 15, dividido isso aqui por 100. Pronto. Lembrando que a gente pode fazer as simplificações para ficar mais rápido, tá bom?
Então aqui 3.000 dividido por 100 é a mesma coisa que cancelar 2 zeros dali, do 100 e 2 zeros aqui do 3.000. Então ficou só 30, tá bom? Então eu posso dizer assim que o meu juros vai ser o quê? 30 vezes 4 vezes 15. Como 4 vezes 15 dá 60, então fica 30 vezes 60. Ó, 30 vezes 60. Vamos fazer mentalmente? Dá para fazer. Quando você vai multiplicar dois números que eles terminam em zeros, o produto também vai terminar em zero, só que junta um zero de um fator, o outro zero do outro fator, então eu posso garantir que esse resultado vai ter dois zeros aqui. E aí a gente faz 3 vezes 6, que vai dar então 18. Ó, então a multiplicação não é tão difícil. Fica aqui no caso então R$ 1.800 que será os juros. Tá bom? Pronto. Agora vamos concluir o montante. Logo, o montante pedido vai ser de R$ 3.000 adicionado dos juros, que vai ser R$ 1.800. Olha que bacana a ideia. Portanto, o montante resgatado vai ser de R$ 4.800. Pronto. Fechamos aqui com uma ideia bem legal. Ó, montante é igual a R$ 4.800. Galera, aqui nesse exercício entrou essa ideia de montante, que é um conceito realmente importante. Se você investe uma determinada quantidade, quando você retorna a pegar esse dinheiro, ele vai ficar, aquilo que era seu vai ser devolvido juntamente com os rendimentos que deu, tá bom? Então, nesse exercício em especial, a gente estava interessado em calcular o montante. Para calcular o montante, você só junta o capital inicial com os juros, que são os rendimentos. Legal? Pronto, estamos chegando ao final desse nosso momento. Falta só um exercício, um exemplo aqui. Vamos lá. Aqui diz assim, olha, se você recebeu R$ 4.700 de juros após 5 anos de um investimento com uma taxa de juros simples de 20% ao ano, qual era o capital inicial investido? Opa, aqui agora a pergunta já é sobre capital inicial. Então já temos aqui o nosso indício. O que eu estou procurando é o capital inicial. Vamos separando as informações. A melhor forma de fazer um bom cálculo é separando as informações de modo organizado. Se você recebeu 4.700 de juros, opa, então meu juro, ó, meu J aqui a minha variável J, minha incógnita J, já tenho ela, é de R$ 4.700. Qual é o tempo? 5 em anos, tá? Ou 5 anos. Portanto, meu tempo é de 5 anos. E diz que a taxa de juros, ó, a taxa de juros é juros simples, tá bom? Então, isso aqui é que vai me dizer qual é a fórmula que eu devo usar. Juros simples. De 20% ao ano. Portanto, a minha taxa é 20. Vamos usar a fórmula novamente, que vocês já devem ter relembrado muito bem aí. Juros é igual capital inicial vezes a taxa vezes o tempo dividido em 100. Só trocando agora as informações. 4.700 é o juro. Então vamos colocar aqui no lugar dos juros. 4.700. Aí segue a fórmula, tá bom? Vai ser igual o capital, que é o que eu não tenho, que eu vou tentar descobrir. O I é 20, ó. 20. Aqui é assim, fazendo ao vivo, tem até despertador tocando. Tá? Então a taxa aqui é de 20 e o tempo é 5. Pronto, ó, 5. Isso aqui dividido em 100. Olha que vai dar uma coincidência bem legal aqui. Aqui em cima, olha, resolvendo esse lado direito, eu tenho
Eu tenho 20 vezes 5, que dá exatamente 100. Então, olha, esses dois fatores aqui, juntos, eliminam os 100 aqui de baixo, ó. Coincidência interessante. Então, ficou do lado direito da minha igualdade, ficou somente o capital. Porque 20 vezes 5 aqui em cima dá 100, 100 dividido por 100 dá 1, então fica 1C. Ou seja, resolvemos o problema aqui, ó, de modo bem rapidão. Tá ok? Então aqui nós temos, ó, o meu capital inicial era de R$ 4.700. Foi mais fácil do que eu imaginava aqui, esse exemplo. Pronto. Então, galerinha, veja bem que trabalhar com a ideia de juros simples é bem tranquilo, tá bom? Eu espero que esses 4 exemplos aqui ajudem vocês a resolverem a atividade número 1, tá bom? E no mais, estamos à disposição para podermos ir tirando mais dúvidas. E na próxima aula presencial que tivermos, a gente vai trabalhar oficinas de problemas dessa maneira, juntamente com vocês na sala. Beleza? Valeu, galera. Que Deus abençoe a aprendizagem de vocês. Um grande abraço.